O Dia em que a Terra Parou é uma das músicas mais icônicas de Raul Seixas, lançada em 1977 no álbum homônimo. A canção é uma crítica social e filosófica, escrita com o estilo provocativo e visionário característico de Raul, trazendo uma reflexão sobre a rotina da humanidade e o impacto que a paralisação coletiva poderia causar. Letra de O Dia em que a Terra Parou, Raul Seixas. Foi assim, no dia em que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa, como que se fosse combinado em todo o planeta. Naquela madrugada, ninguém saiu de casa, o empregado não saiu para o seu trabalho, pois sabia que o patrão também não estava lá. Dona de casa não saiu para comprar pão, pois sabia que o padeiro também não estava lá, e o guarda não saiu para prender, pois sabia que o ladrão também não estava lá. E o ladrão não saiu para roubar, pois sabia que não ia ter onde gastar. No dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou. E nas igrejas, nem um sino a badalar, pois sabiam que os fiéis também não estavam lá. E os fiéis não saíram para rezar, pois sabiam que o padre também não estava lá. E o aluno não saiu para estudar, pois sabia que o professor também não estava lá. E o professor também não saiu para lecionar, pois sabia que não tinha mais nada para ensinar. No dia em que a terra parou. No dia em que a Terra parou, foi assim, no dia em que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa, como que se fosse combinado em todo o planeta. Naquela madrugada, ninguém saiu de casa, o empregado não saiu para o seu trabalho, pois sabia que o patrão também não estava lá. Dona de casa não saiu para comprar pão, pois sabia que o padeiro também não estava lá, e o guarda não saiu para prender, pois sabia que o ladrão também não estava lá. E o ladrão não saiu para roubar, pois sabia que não ia ter onde gastar. No dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou, Avras. Interpretação e contexto. A música traz uma ideia revolucionária. E se por um dia toda a humanidade simplesmente parasse? Raul propõe uma reflexão sobre como vivemos presos a sistemas automáticos, trabalho, consumo, religião, e mostra como tudo está interligado. Se uma peça para, todo o sistema colapsa. Essa música também ganhou destaque durante momentos de quarentena mundial, como na pandemia da Covid-19, por refletir de forma quase profética o sentimento de um mundo, o dia em que a Terra parou. Reflexões de um silêncio global. Era um dia como outro qualquer. O céu azul continuava lá, as nuvens passeavam preguiçosamente e o sol, indiferente, fazia seu trabalho diário de aquecer a terra. Mas naquela manhã algo mudou. Um silêncio diferente pairava no ar. Não era o silêncio da madrugada ou o silêncio de uma floresta. Era um silêncio coletivo, um acordo invisível, feito entre bilhões de almas ao mesmo tempo. Ninguém saiu de casa. Sem guerra, sem tiros, sem ordem do governo. Foi um movimento silencioso, quase espiritual. O padeiro não ligou o forno. O guarda não colocou o uniforme. O patrão não abriu o escritório. O fiel não foi à igreja. O aluno não abriu o caderno. O mundo parou. Não por medo, mas por consciência. E quando o mundo parou, ele finalmente começou a ouvir. Pela primeira vez, o som da própria existência ecoava pelos cantos das casas. O bater do coração, o sopro do vento nas árvores, o canto dos pássaros que antes competiam com buzinas, sirenes, máquinas. A terra respirou. E a humanidade também. Nosso cotidiano sempre foi uma engrenagem barulhenta. Acordamos para correr. Corremos para ganhar. Ganhamos para comprar. Compramos para esquecer. Esquecemos para dormir, e dormimos para repetir. Mas naquele dia, ninguém repetiu nada. Sem consumo, sem trânsito, sem correria. As pessoas se olharam nos olhos, mesmo que fosse pelo espelho. Perguntaram-se: por que faço o que faço? Quem dita o ritmo da minha vida? Para onde estou indo com tanta pressa? Os políticos silenciaram, porque não havia plateia. Os pastores, padres e gurus
Calaram, porque não havia ouvintes. Os chefes ficaram em casa como os subordinados. E os ladrões não roubaram, pois, pela primeira vez, ninguém tinha o que tirar de ninguém. Todos estavam no mesmo nível, no mesmo tempo, no mesmo planeta. E foi nesse dia, nesse instante de paralisação, que Raul Seixas estava certo. No dia em que a Terra parou, tudo fez sentido. Parar não era fraqueza, era resistência. Era enxergar que por trás das engrenagens da sociedade existe uma alma coletiva sedenta por significado. O legado do silêncio. Se esse dia realmente chegasse, ele não traria destruição, mas sim despertar. Porque quando paramos de fazer o que sempre fizemos, temos a chance de enxergar quem realmente somos. Talvez Raul não estivesse apenas criando uma fantasia musical. Talvez ele estivesse nos oferecendo um mapa, um lembrete de que o mundo só muda quando a gente para de apenas funcionar e começa a viver. Capítulo 3. O dia em que a Terra parou. No dia em que a Terra parou, nada explodiu, nada caiu, nada queimou, mas tudo, absolutamente tudo, mudou para sempre. Ninguém sabe ao certo como começou. Não houve anúncio, nem previsão. Não foi decretado por governos, nem planejado por sociedades secretas. Não veio de um cometa, de uma profecia, nem de um vírus. Foi como se uma mensagem silenciosa tivesse sido sussurrada no ouvido de cada ser humano, em todas as línguas, ao mesmo tempo. Uma decisão que brotou de dentro. Naquela manhã, ninguém saiu de casa. Os primeiros a perceber foram os pássaros. Livres da fumaça e do barulho, eles cantaram como não cantavam há séculos. As ruas estavam vazias. Não por medo, mas por escolha. O pão da padaria não foi assado. O metrô não correu sob a cidade. Os carros permaneceram adormecidos em suas garagens como feras domadas. O planeta inteiro parou. Havia algo quase sagrado naquele silêncio. Não era o vazio da ausência. Era a presença de algo maior. Algo que há muito havia sido soterrado sob a pressa, a produtividade, a ambição. A consciência. A quebra da engrenagem. O sistema não entrou em colapso. Ele apenas ficou parado, como um relógio sem corda. Os bancos estavam lá, com cofres cheios de cifras que, de repente, não valiam nada. Os escritórios ainda brilhavam com luzes de LED, mas não havia dedos no teclado, nem olhos nas planilhas. E sabe o mais curioso? Ninguém sentiu falta. A dona de casa, que por décadas acordava às 5 da manhã para garantir o pão, percebeu que o pão estava dentro de si. O pão da paciência, do amor e do silêncio. O padeiro, acostumado a moldar massas às escuras, descobriu que era ele quem havia sido moldado o tempo todo. O guarda, que tantas vezes correu atrás de sombras, viu-se pela primeira vez correndo atrás de si mesmo. E o ladrão? Ele entendeu que, no fundo, o que ele mais queria não era roubar, era ser visto. A engrenagem parou, mas não quebrou. Apenas descansou, como se estivesse exausta há séculos, implorando por uma pausa. E nessa pausa, a verdade emergiu. A verdade oculta nos ruídos. Por trás dos motores desligados e dos alarmes silenciados, surgiram vozes há muito esquecidas. Crianças perguntaram aos pais: "Por que você nunca brincou comigo antes?" Casais se olharam pela primeira vez em anos e perceberam que dormiam lado a lado, mas sonhavam separados. Professores, ao folhearem seus cadernos vazios, refletiram se o que ensinavam ainda fazia sentido. E padres, pastores e gurus, todos se calaram, pois sem plateia não havia sermão, e sem sermão, restava apenas a fé pura, aquela que mora no silêncio. Raul Seixas havia previsto. Ele cantou quando poucos ouviam. Ele dizia que o dia em que a terra parasse seria o dia em que o espírito despertaria.
E não se referia a religiões, mas a algo mais profundo. A centelha que nos une a todos. Aquilo que chamamos de vida com significado. Mas o tempo ficou leve. Sem o tic-tac do relógio apontando o próximo compromisso, o tempo ficou leve. As manhãs voltaram a ser manhãs. O café voltou a ter gosto. O sol voltou a ser contemplado, não apenas suportado. As pessoas redescobriram suas casas e, dentro delas, redescobriram a si mesmas. Não como funções sociais, mas como seres humanos inteiros. Pela primeira vez, ninguém precisava parecer. Todos apenas eram. Era permitido não ser produtivo. Era aceito apenas existir. E nesse existir, a cura começou. A lembrança do que fomos. Alguns choraram. Outros sorriram. Muitos ficaram imóveis, encarando a própria existência como quem olha para um espelho pela primeira vez. Havia perguntas flutuando no ar. Perguntas que estavam escondidas atrás dos boletos, das metas, dos celulares. Quem eu sou quando o mundo não me exige nada? O que realmente importa se tudo pode parar? Por que tenho medo do silêncio, se é nele que mora a resposta? E em cada canto do planeta, de forma invisível, milhões de pessoas se responderam em silêncio, com lágrimas, com abraços em si mesmas, com respirações profundas. Naquele dia, a humanidade não se perdeu. Ela se encontrou. E depois, sim, depois disso, o mundo voltou a girar. Mas algo mudou. Havia um novo código, um novo pulso. Aqueles que experimentaram o grande silêncio jamais voltaram a ser os mesmos. Alguns largaram empregos que odiavam. Outros passaram a andar mais devagar. Pais começaram a brincar com seus filhos todos os dias, e não só aos domingos. Mães voltaram a sonhar seus próprios sonhos. E muitos, enfim, aprenderam a viver. Não apenas a sobreviver. Epílogo do despertar. O dia em que a Terra parou não foi um fim, foi um recomeço. A humanidade entendeu que parar não é desistir. Parar é escutar, é observar, é respirar. E no meio do barulho que sempre fizemos, talvez o que mais precisávamos era ouvir a nós mesmos. Porque, no fim das contas, o mundo não precisa de mais velocidade, precisa de mais verdade. E se algum dia o mundo parar de novo, que não seja por medo nem por dor, mas porque finalmente decidimos viver.